Fala galera, beleza? Então, primeira coisa eu queria falar com vocês que na aula passada eu fiquei muito triste, mas muito triste com vocês, sinceramente. Esperava mais empenho aí, né? Pelo menos ver aí as aulas e resolver os exercícios que eu deixei para você, né? Para você. A gente falou na outra aula sobre a origem da vida, falou lá das teorias da panspermia, falou inclusive da teoria religiosa, falamos de várias teorias da sopa orgânica, e agora a gente vai vir, porque a gente lá tentou explicar a origem da vida. E aqui a gente vai falar justamente sobre a evolução dessa vida a partir das teorias evolucionistas, né? A gente sabe que sempre a ideia que vigorava nessa época era a ideia lá do fixismo, né, pregado pela igreja, que o mundo foi criado pelo Criador, a imagem e semelhança, um número de espécies definidos e tudo mais, né? Só que aí surge um cara chamado Lamarck, que ele começou a questionar isso. E quando ele faz esse questionamento, ele se torna pioneiro. Luiz, mas pioneiro em quê? Pioneiro numa corrente de pensamento evolucionista chamada de transformismo, tá? Que essa ideia do transformismo, ela prega que os seres vivos se modificam com o passar do tempo, ou seja, eles não são imutáveis, tá? Isso quer dizer que os seres são mutáveis. Eles vão mudando de acordo com o passar do tempo, tudo bem? Então, Lamarck ele propõe uma hipótese na tentativa de explicar como ocorre esse mecanismo de transformação das espécies. Ele cria duas teorias, duas teorias, chamadas a primeira, lei do uso e desuso, e a segunda, a lei da transmissão de caracteres adquiridos. Tá? As alterações das condições ambientais, elas vão desencadear a necessidade de modificar, no sentido de promover sua adaptação. O que isso quer dizer? O organismo, as condições ambientais, elas mudam e a partir disso elas induzem uma alteração no indivíduo, tá? E a gente vai falar do exemplo mais clássico dele, que é justamente falando dos pescoços das girafas, tudo bem? Consequentemente, essa espécie, a partir da mudança nas condições ambientais e na promoção de certa diferenciação no indivíduo, essa espécie adquire novos hábitos. E esse fato acarretaria a utilização mais intensa de certos órgãos e outras menos intensa. Por exemplo, já que essa condição aconteceu, exigiu mais das girafas o uso do pescoço. E esse pescoço aumentou. Vamos dar outro exemplo. É como se a carne ficasse mais dura na gente. E para rasgar essa carne, nós humanos precisaríamos de dentes mais afiados, etc., mais fortes. Isso daí induziria a formação de dentes, aqueles dentes pontiagudos, tá? Isso daí, de acordo com a Lamarck, era a lei do uso e desuso. Eu usei tanto dente que esse dente começou a ficar mais forte, mais resistente, mais pontiagudo para perfurar a carne. Tudo bem? E agora, por exemplo, gente, nesse contexto atual, as pessoas elas estão deixando de fazer exercício físico. E, por exemplo, a gente sabe que a panturrilha ela é um músculo muito importante que deve ser exercitado para fazer a circulação da perna, tá? Então, com o sedentarismo, eu paro de usar o músculo da minha panturrilha e esse músculo sofre atrofia. Ele diminui. Enquanto certos músculos ele se hipertrofia,
eles aumentam de tamanho, outros podem sofrer a atrofia, a diminuição. Exemplo clássico é na academia, quando a pessoa usa muito o músculo do braço, ela fica assim, igual eu, hipertrófica, fortona, tá ligado? Igual aqui, pai, é louco. E quando ela para de usar o músculo, ela sofre a atrofia, tá bom? A partir disso, todas as características adquiridas poderiam ser transmitidas entre as espécies. Lamarck acreditava que as girafas, elas criaram esse pescoço, desenvolveram esse pescoço, e a partir disso, elas começaram então a transmitir essas características para as demais espécies, gerações, e isso daí se tornou a lei da transmissão dos caracteres adquiridos. Só que Lamarck está errado nas suas explicações. Por quê? A lei do uso e desuso não é válido para todas as situações, tudo bem? Igual, por exemplo, se eu falar muito, minha língua não vai ficar grandona, tá? Ela fica no tamanho ideal. E tem outros exemplos também, tá? Que nem convém ao caso aqui, mas também, por exemplo, na academia, a pessoa usa o músculo, fica fortuna, lei do uso e desuso. Só que o filho dela já vai nascer bombadão? Não, porque os caracteres não são transmitidos, tudo bem? Apesar disso, a lei dos caracteres adquiridos, isso. Apesar disso, Lamarck merece reconhecimento pelo seu pioneirismo. Ele merece porque ele foi lá o primeiro, colocou a cara para tapa. Bem? Gente, darwinismo. Agora, foi criado por Charles Darwin, justamente, que vem convergir, né, com o Lamarck. A teoria de Darwin, ela ficou bem conhecida no livro A Origem das Espécies. Livrinho aqui, ó. A Origem das Espécies. Quem é bom mesmo, bebe da fonte, ó. Livrão aqui, que é um livro bem chato, por sinal, de ler, mas eu li. E o que significa o darwinismo? Ele se baseia em quê? Os indivíduos de uma mesma espécie não são rigorosamente iguais uns aos outros, a espécie humana. Os indivíduos não são iguais uns aos outros, tá? Existem características individuais que tornam os indivíduos mais atraentes, mais fortes, mais rápidos e mais adaptados às condições de vida e do ambiente. E, de acordo com essas adaptações, os indivíduos começam um processo de seleção natural, tá? De acordo com Darwin também, baseado lá numa teoria de Malthusiana, né? Ele diz que a população ela cresce em escala geométrica. Ui, que isso, brother? Vamos ignorar aqui. Gente, a população cresce em escala geométrica. Meu Deus, não tá indo. Tipo isso. E a comida, ela nasce em uma escala aritmética. Vai chegar um ponto que vai ter mais gente que comida. Isso daí começa um processo de luta pela vida, tá? Onde os indivíduos vão lutar ali pela comida e tal. E de acordo com isso, vai criar a seleção natural pela vida. E, por exemplo, Darwin, ele explica essa existência de girafas de pescoços longos diferente. O que ele diz? Existiam girafas de pescoços longos e de pescoços curtos. Também existiam árvores longas e árvores curtas. Só que por alguma condição ambiental, todas as árvores curtas, elas morreram, ficando somente árvores longas na Terra. A partir disso,
As girafas que tinham o pescoço curto não conseguiam alcançar as árvores mais longas e acabaram morrendo de fome, restando somente as girafas de cabeça longa que conseguiam se alimentar das árvores que restavam. Tudo bem? Isso daí é a lei da seleção natural. A partir de uma condição ambiental, os indivíduos podem se adaptar melhor e fazer a seleção natural. Quais são as principais diferenças entre as duas teorias? Isso aqui é bastante importante. O Lamarck, ele supõe que características novas são adquiridas por imposição do meio. O meio vai sofrer uma adaptação e vai impor uma modificação no indivíduo. A carne está mais dura, seu dente tem que ficar mais forte e mais pontiagudo. É isso. E já Darwin, não. O meio, ele vai somente selecionar. A carne ficou mais dura, então só vai existir aqui indivíduos que têm dentes duros e pontiagudos. Em Lamarck, o meio impõe. Em Darwin, o meio seleciona. Beleza? Gente, qual foi o erro de Darwin? Quando a gente começou a estudar genética, ainda presencialmente, a gente falou de Mendel, né? E que Mendel, ele fez lá todos os postulados, falou da recombinação genética, falou daquilo tudo. E ele escreveu isso num portfólio e mandou para Darwin. Só que Darwin, ele era meio ignorante, meio louco. Pegou aquilo ali, colocou na gaveta e, ó, quem é Mendel? Aquele mongezinho? Olha o dó dele. Que eu falei isso. Grandão? Tô nem aí. Darwin, então, ignorou os pressupostos de Mendel e isso acarretou no erro da sua teoria, tá? Porque ele não conseguiu explicar o surgimento de novas características entre indivíduos da mesma espécie, justamente pelo processo de recombinação genética e mutação gênica, tá? Só que aí, tempos depois, surgiu aí a teoria neodarwinismo, que é a teoria moderna da evolução. E o que ela fala? Ela começa a unir a teoria de Darwin com a teoria mendeliana. Então, ele vai fazer justamente a união de Darwin com os pressupostos da genética. Isso daí vai criar o neodarwinismo, também conhecido como teoria moderna da evolução. Então, de acordo com essa teoria, a evolução ela pode ser considerada resultado da seleção natural atuando sobre a variabilidade genética. E essa seleção aqui, gente, ela pode ocorrer em 3 tipos diferentes. A primeira é a seleção direcional. Direcional. Por quê? Ela vai favorecer somente um dos extremos da curva de distribuição. Quando você chegar aqui, eu quero que vocês peguem a apostila de vocês para ver um gráfico que tem lá. A gente vai ter fenótipos diferentes. Um fenótipo X é um inferior, um intermediário e outro mais superior. Tá? Quando eu falo inferior ou superior, não quer dizer que é melhor ou pior. Só quero dizer que tem um extremo inferior, um intermediário e um superior. A disruptiva, ela vai favorecer somente um dos extremos. Por exemplo, bactérias. Tem bactérias que não são resistentes, tem bactérias que são mais ou menos resistentes e tem bactérias super resistentes. Quando eu coloco um antibiótico, essa seleção vai ocorrer somente favorecendo um dos extremos, que é os extremos das bactérias que são super resistentes. Tudo bem? A seleção normalizadora, ela vai favorecer indivíduos médios. Por exemplo, peso do recém-nascido, gente. Quando o indivíduo ele nasce, o recém-nascido ele nasce com um peso muito baixo, ele pode estar
num recém-nascido que ele é pequeno para a sua idade gestacional e o peso é o principal parâmetro para medir a prematuridade ou não. Então, quando o indivíduo ele nasce com baixo peso, ele corre sérios riscos de não conseguir se desenvolver. Quando ele nasce com peso muito alto, chega num grau de obesidade, né, corre sérios riscos também de não conseguir sobreviver nos primeiros dias de vida. Agora, quando ele nasce num peso intermediário, aí ele está pronto ali para prosseguir, beleza? Com a vida dele. E a seleção disruptiva, ela vai favorecer ambos os extremos. Gente, eu tenho bicos de pardais que são finos e fortes, tem uns que são intermediários e tem outros que são finos e delicados. Daí começam a surgir sementes que ela fica em locais minuciosos. Isso vai favorecer, então, somente os pássaros que conseguem ter bicos finos para perfurar extremidades pequenas e pegar a semente. Então, ele favoreceu ambos os extremos, que um é fino e forte, outro é fino e delicado. Os pássaros que têm bico intermediário não conseguem entrar nessas cavidades, tudo bem? E daí, isso daí é uma das formas de seleção natural, essas três formas. A primeira, direcional, um dos extremos, a normalizadora, que é intermediário, e a disruptivas, que são ambos os extremos, tudo bem? Essas daqui, gente, são as teorias evolucionistas. E eu comecei, então, a pesquisar alguns exercícios para vocês. Mas quando eu peguei a teoria a apostila da Bernoulli, sinceramente, nessa parte de evolução, eles capricharam nos exercícios e todos os exercícios são muito bons. Então, eu quero que vocês façam os exercícios da apostila, tá bom? E aguardo o gabaritozinho para a gente, tudo bem? Vamos revisar de forma rápida aqui, tá? Qualquer dúvida, chama no Zipzop, no Telegram. Prefiro no Telegram, tá bom? Mas vamos fazer uma revisãozinha rápida. Por que eu prefiro no Telegram? Porque vocês mandam lá a pergunta, eu posso mandar um áudio. Esse áudio explicando a matéria pode ser de 2 minutos. Só que lá tem a opção de colocar nível de velocidade 2. Quando você coloca na velocidade 2, você vai ver o áudio em menos tempo e favorece. E tanto eu escutar um áudio que você mandar e tanto você escutar o áudio que eu mandar. E não fica chato. Igual você deve ter feito com essa aula aqui. Colocar ela em nível 2 para ir mais rápido, beleza? Gente, então vamos lá. A gente viu a origem da vida, como a vida surgiu. Agora a gente vai ver as teorias evolucionistas. A gente tem Lamarck, a gente tem Darwin e a gente tem o neodarwinismo. Lamarck fala que ele foi o pioneiro. Eu quero diferenciar Lamarck e Darwin principalmente pela forma como o meio age no indivíduo. Qual que são as duas teorias de Lamarck? A lei do uso e desuso. Qual que é a principal teoria de Darwin? A lei da seleção natural. Tá? E é a teoria, né? E de acordo com Lamarck, o meio ele vai impor uma mudança no indivíduo, né? O meio ele vai sofrer variações, isso vai impor uma alteração no indivíduo. De acordo com Darwin, ele vai fazer o quê? Ele vai então falar que as condições ambientais vão selecionar os indivíduos, tudo bem? A partir disso, a gente consegue fazer essa diferenciação que vai ser fundamental para as próximas questões aí que vocês questões de evolução, tanto país terceira etapa evolução, não, a evolução do país é a segunda etapa, se eu não me engano, mas cai no SAS, cai no Enem, evolução, apesar de pouco mais cai, são questões fáceis, tenta acertar, tá bom? Tem um PRD alto, então PRD intermediário, né? Porque tem pouca recorrência, mas é importante, tudo bem? E aí, a gente tem que falar do neodarwinismo. O neodarwinismo, como o próprio nome diz, novo darwinismo, ele vai unir
as explicações de Mendel, de genética de Mendel, com as de Darwin. E daí vai surgir o neodarwinismo, onde ele vai colocar noções da genética, principalmente das mutações gênicas e da recombinação genética, com as teorias de Darwin de seleção natural. Beleza? Então, essa daí é a nossa aula. Quero muito que vocês tenham aí um compromisso com essas aulas de biologia, que é um assunto de ciências da natureza, e ciências da natureza. Vocês sabem como é o peso lá no Enem, se for bom aí. Matemática, ciências da natureza e redação, a sua aprovação vai estar aqui. Então, foquem nessas áreas de maior peso. Tá? Estou falando para vocês não estudarem as demais. Estou falando para vocês darem um foco a mais nas matérias que realmente fazem a diferença na sua aprovação. Isso daí, gente, é jogar o jogo a seu favor. Tudo bem? Então é isso. Forte abraço e até mais.